como perder o medo de cobrar mais caro. E se você está me vendo, eu vindo pela primeira vez, muito prazer, eu sou Janile Rodrigues, neurocientista de marcas pessoais, e eu faço com que empreendedores que vendem serviços consigam se posicionar bem no mercado, mudar o posicionamento até 45 dias aí e atrair clientes melhores que paguem até 2 vezes mais caro. Eu sei que muitos de vocês têm medo de cobrar mais caro, e muitas vezes você tem tempo de estudar, você tem tempo de entregar melhor, você melhora a sua forma de entrega, você melhora o seu serviço, você melhora a forma como você está fazendo as coisas dentro do seu negócio, mas ainda assim você tem medo de cobrar mais caro, porque você tem medo de decepcionar o cliente, você tem medo de perder esse cliente, na verdade. Tem medo de ser julgada, ou até mesmo de parecer metida. Eu já vi pessoas que às vezes tinham receio de cobrar caro, porque ficavam com medo do que as pessoas iriam cobrar pelo fato delas estarem cobrando caro. E muitas vezes fica com medo de cobrar mais caro com receio de perder a oportunidade. Agora, é o que eu sempre falo para os meus alunos e mentorados. Se você tem uma estratégia por trás, não tem problema você cobrar mais barato. Se você por trás tem alguma outra estratégia, se para o seu tipo de público, às vezes, tem um valor menor, também faz sentido. Agora, se você tem medo de cobrar mais caro, mas você adoraria estar cobrando mais caro, às vezes nem é tipo o dobro do valor, às vezes você só quer. Eu já tenho de várias empreendedoras que às vezes elas só queriam aumentar 10% do valor e tinha medo de aumentar em 10% porque achava que o cliente iria assumir. Aí, gente, pelo amor de Deus, né? 10% no valor às vezes não é nada. Então, às vezes é muito mais uma coisa interna sua do que, de fato, uma parada de que vai perder o cliente ali dentro daquele espaço. Então, é isso que você precisa se colocar, né? Então, assim, não é que você vai sair necessariamente de R$100 de atendimento para 200 ou de 200 para 400. Eu tenho vários mentorados que, inclusive, já fizeram isso. Mas, às vezes, você pode aumentar gradativo, aumentar 10%, 30%. Tem gente que não consegue sair de R$100 para cobrar 150 e fica cobrando isso a vida toda. Então, como é que você vai ganhar mais, assim? Como é que você vai escalar seu negócio? Aí, ok, vai desenvolver coisas mais caras, mas você consegue sustentar cobrar coisas mais caras, cobrar serviços acima de R$1.000? Então é isso que eu tô falando aqui. Como perder medo de cobrar mais caro? Para você ter soluções de alto valor, soluções inteligentes. Que é isso? Serviços que você vai desenvolver que vão fazer você trabalhar menos e ganhar mais. Então esse é o ponto, porque se você ficar vendendo serviço de R$100, R$200, R$300 que seja, quantas pessoas no mês você não teria que atender para você chegar no faturamento de R$10.000? Ah, Janile, 10 mil, tá bom, 5 mil. Quantas pessoas você não tem que atender no mês para você ter um faturamento de 5 mil? E, gente, R$5.000, vamos combinar, né? Hoje, no Brasil, do jeito que tá, com as coisas inflacionadas, R$5.000 é um dinheiro assim que acaba nada. Se você tem família, inclusive, assim, se você é sozinho, você até dá um jeito. E olhe lá, às vezes talvez com um parceiro, uma parceira ali, você dividindo as contas, até ok, né? Cada um ganha 5 e ficou com a renda ali de 10. Beleza, mas se você já tem filhos, se você tem alguém para sustentar e tudo mais, gente, como é que você vai se manter assim? Eu acredito que você tá aqui porque você quer levar seu padrão de vida, quer se elevar enquanto profissional, quer ser reconhecida na sua área. Então fica difícil, né? Você precisa começar a quebrar esse seu medo de cobrar mais, de ter uma solução mais cara realmente. E aí talvez muitos de vocês ficam pensando, mas ninguém vai pagar, na minha região ninguém paga, tem muita concorrência, meu trabalho é muito simples, eu não sei se dá para chegar nesse valor, as pessoas não vão pagar. Você já tentou? E será que o que você faz hoje não haveria espaço para você desenvolver algo de alto valor para fazer aqui na internet, que você pode alcançar o Brasil inteiro? Será mesmo que ninguém paga ou você simplesmente está usando isso de desculpa com medo de avançar? E quando você tem a estratégia certa, se torna irrisório. Sabe assim, o valor que você vai aumentar ali. Você precisa sair dessa. Não adianta você estar aqui, faz seu serviço, faz com o maior amor. Mas, Janile, eu tenho várias empreendedoras aqui no meu ecossistema Y, que é o meu método, Y é o meu método. Aqui dentro do meu ecossistema, né? Que a gente tem consultoria, mentorias e tal. Várias falam, Janile, eu queria cobrar mais caro, mas eu não consigo. Agora assim, se você tá satisfeita com o seu preço, se você tá de boa, não, Janile, eu adoro cobrar esse valor, assim, é o valor realmente que eu queria, beleza. Mas se você queria cobrar mais caro e não consegue, então certamente você tem um medo. Que é disso que a gente tá falando aqui hoje, agora, nesse insight rápido. Que lembra que aqui é um insight rápido, então são 10 a 15 minutinhos rápidos só pra
girar uma chavinha aí na sua cabeça, você colocar em prática e ter resultado rápido. Que inclusive eu quero depois que você me conte aqui se você teve, qual foi o insight que virou na sua cabeça, mesmo que você esteja pensando depois. Às vezes o insight não vai vir aqui agora não, vai vir depois aí, quando você for caminhar, fazer sua atividade física, almoçando, sabe? Então, vai ter esse insight, eu quero que você conte pra mim qual foi a chave que virou pra você, tá? E um ponto é que se você fica com esses pensamentos, que são pensamentos sabotadores, muitas vezes são crenças, que ninguém vai pagar, que não tem como, que é impossível cobrar mais caro e tal, tal, tal. Mas se fosse assim, gente, não ia ter ninguém cobrando mais caro no seu mercado. Eu tenho certeza que tem alguém na sua cidade que cobra mais caro do que você. Aí você vai achar várias desculpas. Ah, mas a pessoa tem mais não sei quanto tempo no mercado. A pessoa tem um espaço assim, assim, assado. Tá, mas às vezes você tem mais experiência que essa pessoa, às vezes você tem mais bagagem, você tem um atendimento melhor, mas ela que tá cobrando mais caro. E não é só cobrar mais caro simplesmente porque, eu vou cobrar mais caro aqui, eu vou aumentar o preço e pronto. Também não é isso, né? Pelo amor de Deus, você tem que transformar tudo dentro da sua marca em alto valor, não é só cobrar caro. Tipo, cobrei acordei amanhã aqui, meu serviço agora não é mais R$300, meu serviço agora é 600. Não é do nada, tá? Eu aumentei meu preço 20 vezes inicialmente ali quando eu fiz o gancho, que é o que eu falo aqui pra vocês. Eu realmente cobrava R$200 nas minhas consultorias, tá? Passei a cobrar ali R$4.000 nas consultorias. E foi um trabalho de marca, que eu levei aí de 30 a 45 dias para fazer esse trabalho de marca. Por isso que eu tô falando aqui para vocês que em 45 dias vocês conseguem reposicionar a sua marca para cobrar pelo menos 2 vezes mais caro. Eu nem tô falando 20 vezes, que foi o que eu fiz, né? 20 vezes. E eu tenho mentorados que saíram para cobrar 20 vezes mais caro mesmo. Por quê? Porque foi trabalhando dentro do posicionamento, do marketing, do negócio para chegar nesse lugar. Então, muitas vezes a objeção, o medo de cobrar mais caro tá em você, na sua identidade, em quem você é. E aí, por isso, gente, o método Y, se vocês não conhecem ainda, o I é de identidade. A gente tem que trabalhar a sua identidade. A gente trabalha a sua identidade, a postura, a singularidade, ultra performance e memorabilidade. O método Y são as 5 etapas, tá? E eu não vou falar todas aqui agora, né? Porque, enfim, não vai caber também. Mas a identidade é o principal. E se você não ajusta a sua identidade, não tem pra onde ir. Você vai continuar cobrando barato, vai continuar reclamando, porque o problema todo não é cobrar barato. O problema todo é você ficar reclamando de que as pessoas não pagam quanto você vale. E aí eu te pergunto, você já tentou? Quanto você acha que vale o seu serviço? Quem tem que dar essa resposta é você. Não é você que tem que deixar as pessoas darem essa resposta, tá? E eu sei que pra você até refletir, se você de fato tá sentindo que cobra barato demais, esse incômodo dentro de você de fazer o serviço e ficar achando que poderia ter cobrado mais, ou se desgastou muito fazendo a entrega e você percebe que, nossa, eu levei muito tempo e meu tempo tá saindo barato. Sua hora sai muito barato, sabe? Sua hora de trabalho sai muito barato também. Ou então você fica se justificando demais para passar o preço, ou quando o cliente já dá aquela pechinchada no valor, você já está cedendo e aceitando dar aquele famoso desconto, tá? Então, quais são as 3 coisas que você pode ajustar aqui para você ir melhorando, digamos assim, né? Esse medo que você sente, tá? O primeiro é a identidade, realmente. Então, provavelmente você está cobrando com a sua identidade antiga. Então, se você quer cobrar mais caro, mas você não assume essa identidade de quem quer cobrar mais caro. E aí, para isso, você precisa mudar sua postura, seu posicionamento, para que você converse aí internamente na sua mente, né? E o seu cérebro entenda que você já se tornou uma profissional de alto valor, ou um profissional de alto valor, e consiga alavancar nesse aspecto, tá? O segundo ponto é que você, às vezes, está trazendo um papel errado na sua conversa. A maneira como você está conversando está te deixando insegura. Então, o que você poderia fazer? Aderir a uma energia de quem sustenta aquele preço que está querendo cobrar. O que muitos de vocês fazem é que, quando vai passar o preço, às vezes passa de forma insegura, com medos, achando que tá caro. Eu já ouvi pessoas falarem que achavam caro o que estava cobrando e na hora de verbalizar,
tudo na pessoa verbalizava que era caro. Porque assim, uma coisa é você saber que você cobra caro, mas você saber que você entrega valor. Então você vai falar isso com confiança. Então você precisa sustentar essa confiança na hora de falar o seu preço. Não é só falar o preço caro e ficar com receio. Você tem que mostrar a transformação que você tem para você, de fato, estar cobrando esse preço. Você não, afinal de contas, você não tirou esse preço do nada, né? Para você construir o preço que você quer cobrar, o preço que você deseja, o preço mais caro, você teve uma construção. Algum ponto aí do seu negócio, eu espero que sim, né? Você ajustou para chegar nesse valor. Não foi do nada assim, resolvi cobrar mais caro amanhã, pronto. Não. Provavelmente quantas horas de trabalho você leva, se tem insumos para você utilizar no seu atendimento. Então, tudo isso você deve levar em consideração para formar preço, né? E em outro momento a gente pode até falar só sobre formação de preço, inclusive, né? Que é uma das coisas que a gente trabalha aqui dentro do método. Mas hoje eu tô falando mais em relação ao medo, tá? E o terceiro, muitas vezes você fica com essa falta de segurança na hora de entregar. Então, assim, vendi, vou entregar, né? E aí você, às vezes, está com receio. E aí, às vezes, nesse caso, o seu medo não é muito do preço em si, e sim a responsabilidade que cobrar mais caro traz. Eu falo porque eu já passei por isso. Às vezes eu não queria cobrar mais caro, porque eu não queria aquela responsabilidade de cobrar mais caro mesmo, sabe? Assim, por exemplo, eu tenho a minha mentoria Premium, que ela tem um valor mais elevado, né? Ela é acima de 5 dígitos. E como ela tem uma entrega muito grande, hoje em dia eu já me ajustei nela. O que eu faço? Eu só abro vagas dela uma vez ou outra. Porque às vezes eu não queria vendê-la, mesmo sendo mais caro, porque a energia que eu coloco nela é muito maior. Então o que a gente faz? A gente coloca dentro de uma esteira ali de serviço, em que ela vai ser vendida no momento certo, para as pessoas certas. E aí a gente, enquanto profissional, é que escolhe para quem a gente quer vender. E não a pessoa ficar escolhendo somente a gente. Tá? Então você ajustando esses 3 pontos, você vai ver que vai fazer muita diferença aí dentro do seu negócio. E aí muitas vezes o seu medo, tá? Gravem isso, não é só do preço que você vai colocar, e sim da reação das outras pessoas em relação ao seu preço, e sim também da responsabilidade que você talvez tenha com aquele preço, que muitas vezes esse excesso de responsabilidade que você coloca, às vezes até uma crença sua, tá? E por outro lado, sim, tem pessoas que, para cobrar mais caro, fazem uma entrega muito longa, colocam um atendimento muito longo. Por exemplo, eu tinha um mentorado que, para ele aumentar o preço em 50%, ele dobrou praticamente a hora de atendimento dele. E, tipo, não precisa disso também, porque aí não dá no mesmo, né? Se eu dobrar a hora de atendimento, mas eu não nem dobrei o preço, claro que eu vou sair perdendo. Então, precisa desses ajustes finos para fazer sentido, tá? Eu quero saber de você, antes de encerrar, quais são as suas dúvidas? Você se reconhece como uma pessoa que, de fato, tem medo de cobrar mais caro? E talvez, se você não tivesse medo, em quantos % ou reais a mais você cobraria no seu preço atual? Comenta aqui, quero saber, e vou adorar responder todas as suas dúvidas.